A todos de longe e de perto, uma boa noite, que a graça, o amor, a paz de Deus seja sobre a tua vida. Aqui é o pastor Luiz Carlos, pastor da Igreja Evangélica de Jesus, Lugar da Bênção, fica situado aqui na cidade de Bacabal, Maranhão, na rua Humberto de Campos, próximo à Praça Bom Pastor, no centro aqui da cidade de Bacabal, Maranhão. E ali do outro lado, gravando a nossa terceira live, está o nosso irmão Carlos do Vale. E aqui ao meu lado está a nossa irmã Raimunda Lima e o seu filho, o pastor Leonardo Santos. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook, no Instagram, através do canal oficial Pastor Luiz Carlos. E você que está entrando agora nessa live, você está convidado a compartilhar com outras pessoas toda essa entrevista, tudo que vai acontecer nessa noite de terça-feira. Você também pode compartilhar, pode fazer o seu comentário, como também fazer o seu pedido de oração. No final dessa live, nós estaremos divulgando o teu nome e orando por você em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na rua, nome da rua? Marconi Caldas. Marcones Caldas, número 6, aqui na Coab 2, Bacabal, Maranhão. Estamos aqui para entrevistar essa mãe com esse filho. Eles vão contar para nós as bênçãos, os milagres que eles alcançaram no nosso ministério aqui na cidade de Bacabal. Deus, através desse ministério, tem curado, tem libertado, tem salvado e tem abençoado vidas. Esse ministério tem sido uma bênção para muitas pessoas que eram drogados, viciados no álcool, no cigarro, pessoas que estavam com problema sentimental, problemas malignos, e que alcançaram milagres em nosso ministério. Esperamos que o testemunho da nossa irmã Raimunda Lima com o pastor Leonardo Santos possa edificar a tua vida, possa aumentar a tua fé e de alguma forma te ajudar espiritualmente. Antes de eu entrevistar esses irmãos, eu quero aqui fazer a leitura da palavra de Deus. Está aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa é a leitura da palavra de Deus, e aqui é o próprio Senhor Jesus falando estas palavras. Aqui essa carta é endereçada à igreja da cidade de Filadélfia, e aqui o próprio Jesus fala com esta igreja. A situação da igreja de Filadélfia estava muito boa, perante os olhos de Deus. A igreja estava bem, E aqui Deus começa falando bem da igreja, Deus começa
determinando vitórias para essa igreja. Quando falamos igreja, não estamos nos referindo a 4 paredes, mas estamos nos referindo a pessoas, ser humano, pessoas que servem a Deus, são igrejas do Senhor Jesus. E aqui o Senhor diz que Ele é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Isso é, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, nem o diabo, nem o homem, ninguém. E aqui o Senhor Jesus está falando sobre Ele mesmo. Ele está dizendo que Ele é a porta, né? Ele é a porta, Ele é a chave de Davi, entendeu? É Ele que abre portas, tanto no sentido financeiro, espiritual, conjugal, sentimental, físico. Deus é que abre porta em todas as áreas da nossa vida. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas também a porta que Deus fecha, o diabo não pode abrir ela. Entendeu? Ninguém pode abrir. A partir do momento que Deus fecha uma porta para alguém, ninguém pode abri-la. Mas a partir do momento que também Deus abre uma porta para alguém, também ninguém pode fechar. E aqui Jesus diz para a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras. Obras significa o que a igreja fazia, trabalho daquela igreja, o empenho, a disposição, o esforço que aquela igreja fazia. O Senhor Jesus está dizendo: conheço as tuas obras. Na verdade, o Senhor sabe e o Senhor vê tudo aquilo que a gente faz, ou bom ou ruim. Deus está vendo, entendeu? Deus nos conhece melhor do que qualquer pessoa. E Ele está dizendo aqui: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Deus não fala que área Ele abriu essa porta, se era na área espiritual, financeira, familiar, mas Ele fala que abriu uma porta para essa igreja, entendeu? E que ninguém poderia fechar. Tão bom a gente ouvir isso da própria boca do Senhor Jesus. Essas palavras Jesus estava falando para uma igreja que estava no centro da vontade de Deus, que estava na posição certa, entendeu? Por isso, Jesus estava satisfeito com essa igreja. Jesus estava alegre. Não era uma igreja forte, porque aqui Jesus está dizendo que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, entendeu? E não negaste o meu nome. Quer dizer, que não era uma igreja, uma super igreja. Aqueles irmãos não eram super irmãos, entendeu? Eles tinham poucas forças, mas eles guardaram a palavra de Deus e não negaram o nome do Senhor. Mas é importante não só a gente ouvir a palavra de Deus, mas é importante a gente guardar ela no coração da gente, colocar ela em prática.
Porque se nós guardamos a palavra de Deus dentro de nós não vamos negar o nome do Senhor Jesus. Mesmo diante de situação difícil, que surge, problemas, tentações, ataques do diabo, afrontas de Satanás que vem, que se levantam contra a vida da gente, mas se a gente tem guardado dentro da gente a palavra de Deus, a gente não nega o nome de Jesus, mas permanece firme na presença de Deus, permanece em obediência. E o resultado de tudo isso é a vitória na vida da gente. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então nós estamos aqui na residência aqui desses irmãos para entrevistá-lo. O que eles vão contar foi o que Deus fez na vida deles. Mas antes deles contar o que Deus fez na vida deles, a maneira que eles tiveram o encontro com o Senhor Jesus e as coisas mudou para eles, eles vão contar o antes. Quer dizer, o antes não tinha Deus. O antes, eles estavam longe de Deus. O antes, eles não conheciam a igreja evangélica de Jesus e nem o pastor Luiz Carlos. O antes. Nós vamos conversar agora com o nosso irmão pastor Leonardo, esse jovem, e vai nos contar o antes, como ele era, se ele gostava das coisas de Deus, se ele gostava de ir para a igreja, se ele apoiava as coisas de Deus, se ele era a favor das coisas de Deus. Ele vai contar como é que ele era. E depois, ele vai contar como é que ele é agora. Como é que está a vida dele agora. Pastor Leonardo, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, pastor. Boa noite aos irmãos que estão na live. Deus abençoe vocês. Pastor Leonardo, nós queremos ouvir a sua história. O antes. Como era o jovem Leonardo Santos? Amém. O antes nunca é agradável. Depois que Deus faz a mudança na nossa vida, a gente observa o passado e vê que não vale a pena viver aquela vida antiga. Mas aquele que Deus nos proporciona hoje é muito melhor. É incomparável. Bem, a gente morava no interior, eu, minha mãe, toda a minha família, e viemos para cá em 2019. Consequentemente, eu não conhecia o pastor Luiz Carlos, não conhecia o ministério da Igreja Evangélica de Jesus. E a minha vida não era uma vida agradável a Deus. Primeiro que eu nunca acreditei, eu ia para a igreja para ir mesmo por tradição, por incentivo dos pais, mas para conhecer a Deus espiritualmente, eu só ia para a tradição mesmo. E minha vida pessoal não era agradável também. Inclusive minha mãe, quando começamos a morar aqui, sempre aos finais de semana, aí eu pegava minha motinha, ia para o interior, para as festas, voltava na segunda. E aonde eu ia, no interior que eu morava, é 40 quilômetros daqui de Bacabal. Então já essa fase aí preocupava muito a minha mãe. Minha mãe dizia, não vai. E aquela cegueira de beber, de ir para festa, ir com os amigos antigos. E sempre ia, e isso preocupava muito a minha mãe. Preocupava bastante. Nas festas eu bebia, conversava, chavecava e voltava só na madrugada. Às vezes eu ficava lá na casa da minha tia, que eu tenho tia no interior, e às vezes eu voltava para Bacabal até a mesma noite, com um pouco de álcool no sangue,
tudo mais. Tudo que Deus queria era me tirar daquela situação. E no decorrer da caminhada, isso foi um decorrer maravilhoso, aquele que Deus fez na minha vida. E quando eu saía das festas, vinha para cá, batia aquele vazio, aquele desânimo, no outro dia sentia um aperto no coração, o dinheiro que eu tinha já se acabou, não tinha mais nada. E tudo que eu tinha eu gastava em bebida e combustível na minha moto para me farrear no interior ou em algum canto aqui de Bacabal, nos bares daqui de Bacabal, centro cultural, ia com os amigos, quer dizer, os antigos amigos. Ia também para a BR também, tinha vários pontos lá que eu me encontrava nas festas. E depois Deus começou a mudar a minha trajetória. Incrível, é incrível mesmo, ainda hoje eu lembro dos detalhes, quando Deus começou a me colocar no meu coração uma nova perspectiva de vida, algo novo que Deus queria fazer na minha vida. Pastor Leonardo, você está contando aí a sua trajetória, como é que era a sua vida. Você gostava de beber uma cerveja, né, de se divertir, coisa que todo jovem que não é crente, né, que não tem um temor de Deus, ele gosta de fazer, né? E ele confessa aqui que ele sentiu um vazio. Por quê? Porque esse vazio o mundo não pode preencher. Por mais que a pessoa beba, se divirta, dance, pule, mas esse vazio sempre permanece. Porque quando está com os amigos, pastor Leonardo, é aquela alegria toda, não é verdade? Verdade. É aquela alegria, a gente não se preocupa com nada, as contas se vão, a raiva passa, enquanto você está com a ingestão de álcool, de cerveja no sangue, tudo é tranquilo, mas sempre depois que passa essa euforia, esse efeito, bate o vazio. Sempre bateu o vazio os dias após que eu fazia isso. Quer dizer, ele tinha um vazio. Esse vazio a cerveja não preenche, os amigos não preenchem, o mundo não preenche. Esse vazio é só preenchido quando a pessoa dá um passo importante na sua vida, que ele aceita Jesus como Senhor e como Salvador da sua alma. Somente Jesus pode preencher esse vazio. Mas antes disso, alguém já tinha pregado o Evangelho? Como era o seu comportamento, assim? Você gostava de crente? Você recebia, assim, quando você via um crente vir na direção da tua casa, da tua pessoa, você recebia com alegria? Você gostava? Não, eu nunca gostei de crente antigamente. Toda pessoa que chegava no interior, quando eu morava no interior, eu recebia sempre visita dos crentes. E quando a gente começava a ver que vinha de longe uma pessoa lá em cima, no caminho, aí cada um ia para o seu canto, para o seu quarto, fechava a porta, uns se escondia, uns iam banhar, outros iam puxar água no poço, mas ninguém gostava, eu nunca gostei. E às vezes tinha aquela tradição no interior, não sei se ainda tem, a gente jogava sal dentro do fogo do fogareiro para a visita ir embora, colocava a vassoura de cabeça para baixo, de trás da porta, para vizinho, para a visita ir embora logo. E quando chegava uma pessoa assim para pregar o evangelho, crente, eu nunca gostei. Eu digo, lá e vem aqueles crentes chatos, é conversar de novo. Eu não vou aceitar ninguém hoje não. Deixar para depois. Todo dia eles vêm com a mesma conversa. Todo dia, toda semana é essa ladainha. E nunca gostei. Naquele tempo era assim, passar, entrar, eles pregavam, entrava no meu ouvido e saía no outro. E assim muitas pessoas no interior. Aqui na cidade já era mais diferente, porque a pessoa batia a campainha, a gente já observava pelo olho, pela brecha da porta, já sabia, ficava caladinho, não tem ninguém em casa. A pessoa desistia de pregar o evangelho lá em casa. Vocês estão vendo aí, ó, sempre, né? A gente tem uma história e as pessoas não entendem isso, né?
As pessoas não entendem, né? Porque Jesus veio buscar o perdido, né? Quem precisa de médico é quem está doente. Jesus disse, os sãos, quem está bom não precisa de médico. Então, Jesus está atrás dos doentes. No caso dele, era um jovem doente, não fisicamente, mas ele era um doente da alma. Por quê? Porque ele não aceitava as coisas de Deus, né? Agora, essa aí que ele contou é nova, eu não sabia disso, tinha que jogar sal no fogo do fogareiro. Né? O fogareiro, que era para a pessoa ir embora, né? Quer dizer, já o crente vai levar a palavra, né? Vai tentar ajudar a pessoa, tentar abrir os olhos, mas a pessoa recebe, não se esconde, como ele contava, né? Que todo mundo se escondia, um ia para cá, outro para lá, para não ouvir a palavra, né? Agora, quando Deus tem um propósito, tem um plano na vida de alguém, a coisa muda, né? Tem mais, pastor Leonardo, alguma coisa do seu passado, como você era? Tem. Quando chegava pessoas assim para pregar o evangelho, que a gente fazia todo aquele procedimento de se esconder, uns se escondendo e tudo mais, o que sobrava tinha que atender e ouvir, e passava horas, minutos escutando, e a gente ficava sempre atrás sorrindo, escondidinho, como se não tivesse ninguém em casa. Outra coisa também é que nenhum de nós acreditava assim. A gente ia na igreja, determinada igreja, mas a gente ia por tradição mesmo, porque no interior a gente tem aquela tradição em igreja, escuta, tudo mais, volta, mas a vida continua a mesma. A palavra não faz efeito, se a palavra é da parte de Deus, entrava no meu ouvido, saía no outro, e assim todas as pessoas que iam para a igreja, para determinada igreja, mas por tradição mesmo, não porque queria algo da parte de Deus, assim, um relacionamento. Geralmente, quando a gente ia antigamente, quando eu não era cristão, eu ia para pedir alguma coisa e somente isso. Pedir e somente pedir, às vezes agradecer, mas a maioria das vezes era só pedir mesmo. Aí vocês estão observando aí o testemunho do jovem Leonardo, que hoje é um pastor muito novo, muito jovem, Quer dizer, o poder de convencer e mudar uma vida, principalmente a vida dele, só mesmo o Espírito de Deus, né? Porque a função da gente é pregar. Quem convence, quem toca, quem move o coração das pessoas é o Espírito de Deus. Então aqui vocês estão vendo a história dele, como ele era, né? Como ele era, a maneira que ele recebia os crentes que vinham trazer a palavra de Deus, se escondia, jogava sal no fogo para o crente ir embora logo, porque aquilo para eles não era importante. O importante é o que eles faziam lá fora. Mas agora a gente ouviu antes, né, pastor Leonardo, o antes. Agora, como é que jovem desse que não gostava de crente, né, que não gostava da palavra, se escondia da palavra, tinha um pensamento totalmente errado acerca de Deus, acerca das coisas de Deus, como é que Deus trabalha para levar uma pessoa dessa para a igreja? Deus tem os seus meios. Deus tem os seus meios e Deus não falha. A gente falha, mas Deus não falha. Agora vocês vão ver o trabalhar de Deus para levar esse rapaz para a igreja e para mudar a vida dele. Deus teve que usar um instrumento. Deus teve que colocar alguém diante dele. E agora vocês vão ver o trabalhar de Deus para que esse jovem fosse à igreja e tivesse a vida dele totalmente transformada pelo poder de Deus. Vamos lá, pastor Leonardo, como começa essa trajetória até você chegar a Jesus, até você chegar à igreja? Bem, eu já morava aqui em Bacabal nesse determinado tempo. A palavra diz que há tempo determinado para tudo, então Deus já tinha percebido que já chegou o tempo de eu tomar uma decisão. E eu trabalhava numa calçadeira lá no Mercado Central, trabalhei por uns 6, 8 meses, e de lá
um rapaz de uma farmácia, o dono de uma farmácia me viu e me convidou para trabalhar lá. Eu fui e comecei um período de experiência. Essa farmácia se encontrava ali na esquina, pertinho da Livraria Central, uma antiga farmácia, há muito tempo. E desde esse momento eu comecei a trabalhar lá, o dono me contratou e fiquei por um vasto período lá, fiquei dois anos. Em um ano de trabalho, começou a temporada de menor aprendiz, né? Tinha esse tempo, ainda hoje tem menor aprendiz. E quando chegou esse determinado tempo, o Senhor Deus enviou 3 pessoas para estar comigo naquela farmácia. Era somente eu, depois saiu 2 pessoas, eram 3. Saíram 2 pessoas, ficou somente eu. E eu já precisava de ajuda na farmácia, já desenvolvia tudo, mas precisava de ajuda. Quando Deus enviou 3 pessoas, essas 3 pessoas, uma dessas ia marcar a minha vida e marcou a minha vida até hoje, pelo testemunho que eu tenho quando eu aceitei Jesus e conheci a Cristo. Essa pessoa começou a estagiar no menor aprendiz, que é o meu amigo Maxwell, filho do pastor Luiz Carlos. E num determinado momento a gente conversava sobre medicamentos, sobre tudo. Eu sempre fui aberto a escutar as pessoas, mas durante esse período eu comecei a ficar mais atento, tanto pelo comportamento do Maxwell, que era um comportamento diferente totalmente do meu. Ele já acreditava nas coisas de Deus, ele já falava glória a Deus, aleluia. Ele já me instruía, a parte que eu instruía ele de medicamento, ele já me instruía na vida pessoal, para me ter paciência, para me perseverar em certas circunstâncias. Às vezes eu passava por uma tribulação, por uma luta, e ele sempre tinha uma palavra de ânimo, ele sempre me escutava. Às vezes a gente precisa de uma pessoa para desabafar, às vezes a gente precisa de uma pessoa para conversar, para ser escutado. E nesse período o Maxwell foi quem me escutou. Amém. Vamos dar uma paradinha bem aqui. Deus, ele colocou meu filho naquela farmácia como um instrumento para ajudar ele. Deus sempre tem um canal. Deus sempre usa uma pessoa. Quer dizer, Deus tinha um propósito na vida do Leonardo. Mas Deus foi buscar uma pessoa, foi meu filho, que até hoje trabalha na farmácia, lá na Farmácia Globo, ali na Getúlio Vargas. E Deus colocou meu filho exatamente na farmácia onde ele estava trabalhando. E ali teve aquele laço de amizade, né? Aquele laço de amizade, de amor, de companheirismo. Aí vocês vão ver o que aconteceu depois. Por favor. Bom, todo esse tempo que eu tive relacionamento de amizade com o Maxwell, a gente conversava, e depois de um mês eu comecei a escutar os conselhos dele. E ele sempre me chamou para ir visitar a igreja. Até o momento eu não sabia que o pastor Luiz Carlos era pai dele, e ele não tinha mencionado isso. Mas o mais incrível é que eu sempre dizia não. Assim que ele chegou, ele me convidava, mas não, outro dia, eu vou procurar um dia aí. Não, no outro dia eu estou de plantão. Não, nunca dava certo. Chegou um determinado momento, se eu não me engano, ele começou em agosto, e me fez um convite no início de setembro. E eu já estava cansado, já tinha muita tribulação na minha vida, já estava cansado de ir para festa, já estava cansado de perder dinheiro, e no outro dia bater o vazio. Eu decidi receber esse convite do Maxwell e fui na Igreja Evangélica de Jesus. Amém. Só um minutinho aí. Ele chega à igreja. Glória a Deus. Era tudo que Deus queria. Levar ele à igreja. E Deus usou meu filho como instrumento para que isso acontecesse. Agora ele chega na igreja. Agora já não é mais com o meu filho. Agora
Esse Deus é lindo, esse meu Deus é maravilhoso. Agora entra o Espírito Santo. Quer dizer, o meu filho fez o papel dele, né? Evangelizou ele, convidou ele, e ele foi. Depois de receber muitos não, mas o meu filho nunca desistiu de convidá-lo, né? É isso que tem que acontecer, a gente nunca pode desistir. Você tem alguém na sua família que não é crente, você tem desejo de ir para a igreja, você está orando por essa pessoa, talvez um filho, marido, irmão, esposa, não sei. Você nunca pode desistir, porque vai chegar o momento, Deus vai buscar meios, Deus não falha, né? Eu conheci um cidadão em São Luís, que a esposa dele orava para Jesus libertar ele do álcool, e ele bebia, continuava bebendo, até que um dia ele foi beber, e ele, acostumado a beber com os amigos, mas dessa vez a bebida engatou na garganta dele, não desceu, e ele ficou engasgado com aquela bebida, e aí dando sinal para os amigos, que era para bater na costa dele, os amigos achando que ele estava brincando, aí ele começou a ficar roxo, né? E os amigos perceberam que a coisa estava séria mesmo, que ele estava sem respirar, e aí bateram na costa dele, a bebida saiu para fora. Ele ficou 6 meses sem beber, criou medo de beber. Depois de 6 meses, os amigos foram lá, convidaram ele, insistiram. Ele disse: não, rapaz, não vou não. Insistiram: rapaz, sai debaixo da saia da tua mulher, agora só vive apegado da saia da tua mulher, rapaz, vamos beber uma cervejinha, rapaz. Aí ele aceitou o convite dos amigos e foi para a praia beber. Dessa vez ele chegou mais perto de morrer, a bebida engatou de novo. Hoje esse cidadão é um diácono da igreja. Através disso, Deus libertou ele, criou medo de beber, e através disso ele foi liberto e hoje está na igreja. Então vocês estão vendo aqui, olha, e ele está na igreja, e agora é com Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para meu filho: você fez a sua parte, agora é comigo, pode deixar comigo, por favor, pastor Leonardo. Depois de eu visitar a Igreja Evangélica de Jesus, era totalmente diferente daquilo que eu frequentei em outras igrejas determinadas. O louvor é diferente, a presença de Deus é diferente, e aquilo ali foi me cativando. Por isso, você que está assistindo, é muito importante quando a pessoa faz um convite a você para ir a uma igreja, frequentar, visitar, porque Deus quer ter um relacionamento com Deus, queria ter um relacionamento comigo, e assim ele teve. Eu obtive misericórdia de Deus, e quando eu comecei a frequentar a Igreja Evangélica de Jesus, nesse tempo era na Praça da Bíblia, se não me engano, na Praça da Bíblia. Comecei a frequentar lá a Igreja Evangélica, conheci o pastor, uma pessoa muito simples, essa simplicidade continua até hoje. Conheci a sua esposa, a pastora Eliane, conheci os seus outros 2 filhos, e comecei a frequentar os cultos e conheci toda a igreja. Assim, me recebeu muito bem, deu toda a atenção, apesar de eu ser muito trancado, ficar todo na minha no começo, ele sempre puxava assunto, conversava, estava tudo bem. E às vezes a gente precisa de uma pessoa assim, que se preocupa com você. Eu tinha minha família, tenho minha família, mas a minha família de Cristo se tornou fundamental para o meu crescimento espiritual hoje. E comecei a frequentar as campanhas. Eu não me lembro os dias de campanha, mas eu sempre, a maioria das vezes, quando eu trabalhava até às 8 da noite. Quando eu trabalhava com o Maxwell, a gente começou a trabalhar junto, que ele foi efetivado depois do menor aprendiz. Eu comecei aí, depois da farmácia fechar 8 horas, a gente já ia direto para o culto. E aquilo foi se tornando a minha rotina agradável. Aquilo fazia parte já da minha vida. E era a coisa mais agradável que eu tinha durante a semana. Era chegar ao final de semana
e dizer, eu vou para o culto hoje para louvar ao Senhor, para aprender mais de Cristo. Isso foi se tornando cada vez mais frequente na minha vida. É aqui, ó. Olha licencinha. Ele continua já. Olha, ele estava na igreja, né? E ali o Espírito de Deus começou a trabalhar na vida dele, ele se sentiu bem, né? Se sentiu bem. Isso não significa que as igrejas que ele foi antes da nossa, não significa que Deus não estaria nelas. Eu costumo ensinar que a pessoa fica onde Deus quer que ele fique. Entendeu? Nós ouvimos o testemunho sábado aqui do nosso irmão Carlos do Vale, que foi 38 anos usuário de drogas, Jesus libertou. Ele percorreu muitas igrejas grandes aqui em Bacabal. Igrejas de Deus, Deus estava nelas. Os pastores eram pessoas de Deus. Mas nenhuma delas ele se identificou. Quer dizer, igrejas de pessoas até da sociedade, pessoas de um nível financeiro melhor, porque a igreja evangélica de Jesus é uma igreja de pessoas simples, né? Não temos grandes empresários, não temos médico, não temos advogado, e hoje a gente sabe que essas igrejas maiores, né, elas têm empresário, tem médico, tem advogado, né? Nossa igreja é uma igreja simples, humilde, de um povo simples, começando pelo pastor, né? Eu sou uma pessoa simples, entendeu? Glória a Deus por isso, sempre fui assim. Então, ele se sentiu bem, começou a ir, quer dizer, foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira, e foi se sentindo bem, e o Espírito de Deus trabalhando, e a palavra de Deus penetrando na vida dele. Agora a gente vai chegar na parte melhor, essa é a parte melhor, chegar até Jesus. Quer dizer, o Espírito de Deus foi trabalhando. Vamos acompanhar o restante do testemunho do pastor Leonardo. Isso. Continuando, chegou um determinado momento que a minha amizade ficou diferente. Eu tinha um novo ciclo de amigo e um antigo ciclo de amigo. Um ciclo de amigo de bebida, de festa, de farra, e um novo ciclo que estava na presença de Deus, estava buscando a Deus, estava querendo saber mais de Deus. E o incrível que sempre acontece quando a pessoa aceita Jesus, antes de eu aceitar Jesus, já rolava um comentário, o Leonardo agora é crente. E eu dizia assim, não, ainda não aceitei Jesus, estou só frequentando, não aceitei Jesus não, estou só frequentando. Às vezes eu vou, às vezes eu não vou, dizer assim, mas no meu coração eu já tinha marcado que era aquele lugar que eu tinha que permanecer e mudar minha vida totalmente. Então, quando eu aceitei Jesus, a minha vida começou, já estava transformando totalmente naquilo que eu era antigamente, já foi mudando totalmente. Uma das coisas é que o ciclo de amizade antigo, ele sempre vai te julgar, sempre vai dizer, ixi, agora é crente, não pode mais beber, ixi, agora é crente, não pode mais papar, ixi, agora é crente, vai ficar de casa para a igreja, da igreja para o serviço, de casa para o serviço, do serviço para a igreja, e assim. E confesso que essa foi a melhor alternativa, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi essa rotina, e a rotina que eu sempre quis, é a rotina que Deus me enviou, e eu saía de casa, ia para o serviço, voltava para a igreja super feliz. Às vezes, quando a gente aceita Jesus, as antigas pessoas sempre vão ser usadas pelo inimigo para tentar te entristecer, dizer que agora tu não é mais meu amigo, agora tu não faz parte mais disso. Mas é porque Deus quer algo novo, Deus queria fazer algo novo na minha vida, e aquilo que era antigamente já não fazia parte da minha vida. Irmão Leonardo, esses amigos, eles falaram para você deixar de ir para a igreja, esses amigos nos diziam, rapaz, para com isso, que dia que a gente vai numa festinha de novo, tomar uma cervejinha atrás de umas gatinhas, você não encontrava isso não, quando você for para a igreja? Sempre.
enquanto eu frequentava a igreja, às vezes também eu ia para o meu interior. E quando chegava lá já estava o comentário: ah, o Leonardo é crente. Ah, o Leonardo não vai mais para a igreja. Aí sempre chegava um amiguinho, aqueles amigos, e diziam: bora para a igreja, ou bora para a festa. Hoje tem festa, final de semana, tem campeonato. Esse tempo tinha muito campeonato no interior. E eu sempre disse: não. Por quê? Só porque tu é crente, embora tu vai ficar de longe lá. Eu digo: não me agrada mais essa situação. Assistir um jogo, tu não pode mais. De poder eu posso, mas eu não quero. Eu vou para minha casa, vim aqui visitar meu interior e vou voltar para minha casa em Bacabal. E assim fazia todas as vezes. Aquilo já não fazia mais parte de mim. Para muitos e muitos, continuar na bebida, continuar no álcool, continuar na farra, mas para mim, especialmente para mim, Deus já tinha outra trajetória que ia se cumprir na minha vida. E aceitei Jesus dia 22 de dezembro de 2013. Olha que coisa linda, olha. Não é todo crente que lembra a data que aceita Jesus. A gente pergunta: não lembra? Se a gente não tiver anotado no caderno, que a gente sempre anota, né? A pessoa não lembra, mas ele lembra. Mas eu quero saber, pastor Leonardo, o que você sentiu quando você aceitou Jesus? Porque a pessoa lá fora, pastor Leonardo, quando a gente oferece Jesus para eles dizem que já nasceram com Jesus. Você também dizia isso? Sim, sempre dizia isso. Já nasci com Jesus. E aquilo fazia parte da minha vida. Eu dizia: ah, não, já tenho Jesus no meu coração, já tenho Jesus na minha vida. E quando eu decidi tomar essa decisão, quando eu escolhi servir a Cristo, foi trouxe muita alegria, tanto para a minha vida espiritual como para a minha vida familiar. Quando eu aceitei Jesus, nesta data, 23 de dezembro de 2013, em 2014, já no início, eu comecei a levar minha mãe. Ela não era crente, não era cristã. Depois comecei a levar minha tia, mas primeiramente eu fui aprendendo. Toda vez que eu chegava na igreja, eu conhecia mais de Cristo e sabia o que era que Cristo queria para a minha vida. E comecei a seguir, comecei a frequentar os cultos, comecei a ser orientado tanto pelo meu pastor Luiz Carlos, como minha pastora Eliane, e comecei a entender aquilo que Cristo queria na minha vida. Me batizei em março de 2014, se não me engano, dia 13 de março de 2014, porque eu acreditava e acredito que a nossa vida tem por etapas. A etapa antiga que eu passei não me pertence mais. O passado é passado. Agora minha vida mudou totalmente. Do presente de 2013, da data de 23 de 2013, até hoje, graças a Deus, estou firme e forte com Jesus. Você vê aí, o Deus é lindo, né? Nosso Deus é maravilhoso. Mas o que eu quero saber do pastor Leonardo, que muita gente que está nos assistindo através dessa live, o que você sentiu na hora que você deu esse passo importante, que o irmão aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua alma? O que você sentiu? Como é que você saiu da igreja? Como é que você chegou em casa? O que você estava sentindo? Primeiro eu cheguei com peso, né? Antes de aceitar Jesus nesse dia. Eu estava passando por muita dificuldade. Trabalhava muito, ganhava pouco. Aquilo que eu fazia, bebia, ia para as festas, já me deixava triste. Eu queria mudar de vida e cheguei com muitos problemas, tristeza, muita negatividade, não acreditava muito que poderia dar a volta por cima. E aceitei Jesus e instantaneamente, no mesmo exato momento, Jesus me deu uma alegria, eu senti uma alegria dentro da minha vida.
senti a presença de Deus, senti que eu não estava só porque Cristo estava comigo, porque é isso que Ele nos ensina, que aquele que bate a porta e abre a porta do seu coração, da sua vida, da sua casa, o Senhor Deus, o Senhor Cristo, entra na nossa vida e faz toda a mudança necessária. Antigamente eu era pesado, eu era negativo, eu não acreditava, eu era iludido, eu bebia, eu ia para farra, mas depois que eu aceitei Jesus, no exato momento senti uma alegria, senti a presença do Espírito Santo, senti um consolo de Deus, aquilo que me fazia, que me deixava triste já não me deixava mais, porque eu sabia que eu tinha que tirar forças e Deus todas as vezes dava força. E saí muito alegre. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de aceitar Jesus. Saí alegre, se eu não me engano, fui lanchar com o Maxwell, a gente conversou bastante e aquela alegria sempre permanecia na minha vida, principalmente naquela noite. Glória a Deus, ai que coisa linda, né? Toda pessoa tem essa experiência, todos que aceitam Jesus. Ele estava com peso, pecado, coisa errada. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, Mateus 11:30. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29, Mateus 11:28 diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aqui você observa o que Jesus fez na vida desse jovem, né? Mudou a vida dele. E aí, hoje está fazendo faculdade de medicina. Como é que foi isso, pastor? Era um sonho, era? É um sonho. A maioria das vezes a gente sempre tem um sonho desde criança, e esse sonho sempre permaneceu no meu coração. Às vezes, depois que eu comecei a frequentar a igreja, trabalhava com o Maxwell, o incrível é que a gente foi demitido junto de uma farmácia e foi contratado junto em outra farmácia, sem deixar currículo, sem pedir para ninguém. Deus é lindo, né? E nesse dia eu fiquei muito... Eu conversava com o Maxwell, como é que pode uma situação dessa? Porque a gente foi demitido junto, a gente se conheceu na farmácia, foi demitido e a gente foi trabalhar em outra farmácia, que é a Drogaria Globo, junto também, no mesmo horário. E eu não tinha pedido emprego, o Maxwell também não tinha pedido emprego. Sem colocar currículo. Sem colocar currículo. Olha, nesse tempo eu já tinha aceitado Jesus. E quando a gente aceita Jesus, o Senhor abre sempre portas que a gente não sabe explicar, entendeu? Fica admirado, né? Fiquei admirado. Depois comecei a trabalhar lá na Drogaria Globo. E chegou um determinado momento que eu decidi sair por minha conta. Não sabia, eu orei a Deus e pedi para Deus abençoar minha saída. Não entendia, estava meio confuso nesse tempo, mas sempre estava presente na igreja, sempre permaneci e já tinha aceitado Jesus e frequentava os cultos, as campanhas, fazia as campanhas. E esse sonho de medicina começou a bater mais forte no meu coração. Eu tenho uns amigos lá na farmácia que eles tinham esse sonho também. E a gente começou a tocar nesse sonho de cursar medicina. Só que eu não sabia por onde começar a estudar, por onde começar a se organizar, não sabia nada. Saí da Drogaria Globo, da Farmácia Globo, e um ano depois, 6 meses depois, trabalhei 3 anos na Globo. E em 2018, eu saí em agosto de 2017, em 2018, em janeiro eu comecei a estudar. E Deus tinha um propósito na minha vida. Ele sabia que eu queria cursar medicina. E chegou um determinado momento que uma pessoa da minha família chegou e fez o convite. Leonardo, quer cursar medicina? Eu pago para ti. E eu fiquei sem acreditar. Não tinha entendido nada e claro que eu fiquei feliz. É um baque assim muito grande, que
Eu pensava em cursar medicina e Deus tinha abrido essa porta. Eu pensava em trabalhar antigamente em outra farmácia e Deus abriu a porta. E eu nunca fui de pedir muito para Deus, mas sempre de agradecer. Mas a gente deve pedir, porque o Deus que a gente serve é um Deus provedor. E meu irmão chegou, entrou em contato comigo e disse assim: tu quer cursar medicina? Eu pago tudo. E eu perguntei: tem certeza? Ele disse: tem certeza? Eu perguntei 3 vezes, ele disse: tem. E assim aconteceu. Eu decidi na mesma hora. Ele disse: pois tu vai embarcar em fevereiro. Era dia 26 de janeiro, pois tu vai embarcar dia 6 de fevereiro. E aquilo tudo era novo. Eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído do meu próprio estado, que é o Maranhão. Praticamente da cidade de Bacabal eu nunca tinha saído. E nem do Brasil, né? Nem do Brasil, tudo novo. E incrivelmente o Senhor me colocou em outro país, que é o Paraguai, outra cultura, outra língua, outras pessoas, gente que assim eu conheci lá, que me ajudou bastante, pessoas de lá, e Deus sempre foi providenciando isso. Quando eu decidi ir, embarquei, e eu digo: Senhor, o Senhor tem que me ajudar a chegar nesse país, porque se eu perder o voo aqui, eu não sei nem como é que eu faço. E sempre o Senhor, Deus me dizia: me pergunta, não tem boca, tem que perguntar. E sempre perguntei. Saí aqui do Maranhão, de São Luís, parei em Belo Horizonte, depois em São Paulo, que é as escalas de voo, e cheguei no Paraguai. Não conhecia ninguém lá, mas meu irmão tinha um conhecido lá que cursava medicina. E eu fiquei durante 1 ano na casa dele. E quando eu cheguei lá, não sabia falar espanhol. Sei falar o maranhês, o português, mas a língua de lá é espanhol e guarani, é totalmente diferente. Eu não sabia de hipótese alguma. E eu ficava agoniado: Senhor, me ajuda a falar alguma coisa aqui em espanhol e tudo mais. E consegui, entrei, dei entrada lá no país e comecei a ir para a faculdade que fica na capital, em Assunção, faculdade de medicina. E até hoje estou cursando medicina, estou com 2 anos e o Senhor Deus me abençoou bastante. E eu não sei, eu já fiz muita coisa para Deus, mas tudo foi pouco aquilo que Ele fez por mim, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Mas Deus sempre me abençoou na parte financeira, porque eu sempre tive em mente, e o pastor e a Bíblia sempre nos ensina a ter a mão aberta para a casa de Deus, sempre ajudar, sempre estar ajudando a igreja, tanto financeiramente. E sempre quando eu ajudava, o Senhor Deus abriu uma porta financeira para mim. Era tipo um retorno. Não que eu merecesse, mas que Deus sempre tinha misericórdia e me abençoava. Hoje eu curso medicina no Paraguai. Estou com 2 anos de medicina lá. E aprendi outra língua, aprendi o espanhol, conheci várias pessoas lá, super gente bacana, e até hoje eu estou lá, graças a Deus. É isso aí. A paz do Senhor, como é a língua lá? Espanhol. A paz do Senhor é a paz de Cristo. É totalmente diferente. Bom dia. Bom dia, buenos dias. Boa noite. Buenas noches. Irmão, chama lá. Hermano. Glória a Deus, né? Que maravilha. Eu sei que tem pessoas sorrindo do outro lado. Quem sabe até alguém do Paraguai esteja assistindo essa live, né? Um companheiro seu lá, um amigo, né? Sim. Glória a Deus por isso. Então, gente, olha, é lindo o que Deus faz na vida das pessoas, né? É lindo, né? Maravilhoso, né? A gente se alegra, a gente sente aquela alegria grande, né? Daquilo que Deus faz. E Deus usou um instrumento para fazer isso, usou meu filho, para que acontecesse isso, né? Deus sempre usa alguém, né? Deus sempre usa. É por isso que a Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo todo perdido. Jesus pregava para
20 mil pessoas mais, mas Jesus pregava para uma só pessoa, entendeu? Por quê? Porque uma só pessoa pode fazer muita coisa para Deus. Olha, Jesus salvou ele, entendeu? Deus usou o Maxwell, meu filho, para levar ele para a igreja. Chegando na igreja, Jesus segurou ele, nunca mais ele saiu. E agora Jesus começa a usar ele para levar a mãe, né? Para levar a tia. Como que Deus faz, né? É assim que Deus trabalha, sempre usando um, usando o outro. Entendeu? Está dando para você entender do outro lado? É isso que Jesus quer fazer na sua vida, na vida de alguém da sua família. Ele quer mudar, transformar. Ele quer proporcionar esses momentos de alegria. Essa é a verdadeira alegria. É aquela que vem de Deus. É aquela que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Aqui está a mãe dele, a irmã Raimunda Lima, uma casa aqui muito boa, bonita a casa dela. Mas a irmã Raimunda Lima, a irmã tinha uma casa própria? Tinha não. Nós morávamos no interior. Aí meu marido morreu, meus filhos me trouxeram para cá. Aí meu filho A irmã morou quanto tempo de aluguel? Deu 6 anos. 6 anos. 6 anos, mudando de casa para cá, bairro para bairro. Quando a gente muda de casa assim, não deixa de quebrar as coisas, arranhar. Quem mora de aluguel, como eu moro de aluguel, né? É ruim demais. Eu já fico preocupado quando tem que mudar, né? Porque sempre quebra uma coisa, sempre arranha uma coisa, sempre a gente perde alguma coisa. Eu conheci ela nesse tempo, ela morou de aluguel, não foi só uma casa, foi em várias casas. 5 casas, né? Meu filho como é o nome? Baitetuba, pagou aluguel para mim até 6 anos. Aí depois foi que ele me deu essa casa. Pois é, olha que coisa linda, né? Deu essa casa, e que casa, né? Mobiliada ainda. Que é mobiliada com tudo, né? Dentro, olha que maravilha, né? Para quem morava de aluguel há 6 anos, né? Agora Deus faz essa coisa linda aqui, dá essa casa bonita. São quantos compartimentos tem, né? São 4 quartos, 3 banheiros, uma sala, uma cozinha, despensa e um quintal grande. Olha, Garagem. tem um cachorrão lá no quintal, né? Tem um cachorro lá também, de brinde. O nome dele é? Valente. Valente, é o Valente mesmo. Olha o bate do cachorro, dá medo para qualquer um, viu? É o Valente, ainda bem que ele gosta de mim, né? Eu ando correndo de gente valente. Principalmente de cachorro valente, né? Então, irmã Raimunda, a senhora hoje é uma pessoa feliz. Sou, graças a Deus. Mora na sua casinha, na sua casa, uma mansão, né? Tranquilo, tudo dentro. E aí, a senhora, qual foi a experiência? O que a senhora sentiu quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Eu senti um alívio grande, porque eu deixei aquela vida, né? A irmã tinha algum vício? Tinha? Não tinha vício. Nunca fumei, nunca bebi. Faltava só aceitar Jesus mesmo, como Senhor e Salvador. E hoje é uma pessoa feliz. Sou feliz. Graças a Deus, que maravilha. Estou com meus filhos todos, tem vezes que se reúne tudo aqui dentro de casa, aí fico mais feliz ainda. É muito bom, né? Ter a família toda reunida, filhos de longe, de perto, né? Para se reunir com a família, com a mãe, né? Isso aí é uma coisa linda. Então é isso, olha, pastor Leonardo, qual é a palavra que o senhor dá, que você dá para os jovens de hoje, que estão levando a mesma vida que você levava naquele tempo, no álcool, nas drogas? Graças a Deus que você nunca usou droga, né? Só bebia álcool, né? Graças a Deus por isso, né? E qual é o conselho que você dá a essas pessoas? Sabe, a gente... Tem muita gente, eu sempre vivi assim, antigamente, antes de aceitar
Tem muita gente, muito jovem, que vive por viver, vive o que tem hoje e pronto, não pensa no amanhã. E a gente está aqui na terra como semente, a gente cresce, nasce, cresce e fica grande, tem os problemas, mas o pó a gente retornará. E depois que eu aprendi a confiar, a crer na palavra do Senhor, isso fez parte da minha vida. Deus tem um projeto na nossa vida. Deus tem um projeto na minha vida, na sua vida. Deus tem vontade de mudar, mas é necessário a gente tomar atitude. As pessoas, já bebi, nunca fumei, mas eu bebia, chegava bêbado em casa, andava preocupando minha mãe. Tem muita família hoje que vive preocupada porque os filhos saem, não dá satisfação, preocupa e volta só no outro dia. Muitas das vezes eu fazia assim, saía sem dar nenhuma satisfação para minha mãe e a minha mãe ficava sempre preocupada. E eu aprendi que não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Você jovem, você homem, você que está aí ouvindo, vendo o testemunho. Deus tem projeto para você. Não é porque você é jovem, porque você vai aceitar Jesus e pronto. Não. Deus tem uma obra para fazer. Deus teve uma obra grande na minha vida. Eu nunca pensei em sair de Bacabal. E o projeto de Deus era grande. Eu saí não só de Bacabal, mas fui para outro país, conheci outra cultura. Porque se eu não tivesse com Cristo pedindo que os meus sonhos se realizassem, talvez esse sonho nunca ia se realizar, porque eu nunca tinha fé de acontecer isso na minha vida. E uma das coisas que você tem que ter é fé. E se você juntar a sua fé com Cristo, com a fidelidade com Cristo, em dar oportunidade para Cristo entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, seja jovem, adulto, criança, seja idoso, Deus tem projeto, não importa a sua idade, não importa se você é novo, se você já é idoso, se você é adulto, não importa. O importante é que Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida. Jovem, adulto, criança, idoso, Deus tem um projeto e Deus fez esse projeto na minha vida e continua fazendo novos projetos na minha vida, porque eu confio em Deus, eu acredito em Deus e tenho fé de novos planos. E à medida que a gente vai conhecendo a Cristo, a gente vai sabendo aquilo que Cristo tem para a nossa vida aqui na terra. Então, valorize. Se uma pessoa te chama para um convite para ir para a igreja, vá a uma igreja cristã. Deixa Jesus fazer uma morada no teu coração. Deixa Jesus entrar na tua vida. Você vai ver que há uma nova oportunidade, há um novo caminho a ser seguido, há uma nova trajetória que Deus tem para a nossa vida. E assim aconteceu na minha vida e acontece todos os dias, crendo e acreditando em Cristo e na sua palavra. Amém, glória a Deus por isso, graças a Deus. Você que está nessa live, vai compartilhando aí, é muito importante que você compartilhe esse testemunho com outros jovens, outras pessoas. É muito interessante, é muito importante as pessoas ouvirem, porque isso vai clarear, né? Vai abrir a mente das pessoas que não entendem, vai fazer algo novo acontecer na vida das pessoas. Então é importante. Bom, amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos deixar o endereço da nossa igreja para você estar conosco, você que é da cidade de Bacabal, Maranhão. Amanhã, quarta-feira, nós temos o culto da família, onde estaremos orando pela família, a partir das 7h30 da noite. Na sexta-feira temos culto de libertação e de cura. E no domingo nós temos aquele culto de louvor e adoração às 18h30. O endereço da nossa igreja está na live, mas eu vou te repetir: Igreja Evangélica de Jesus, Lugar da Bênção, Humberto de Campos, próximo à Praça Bom Pastor, por trás do Hospital Materno Infantil, aqui no centro da cidade de Bacabal, tá certo? Nós temos mais duas filiais, temos uma no povoado Mata Fome, com o pastor Carlos Alberto, missionário Rosério. Os nossos cultos lá é na terça-feira e na sexta-feira às 7h30 da noite e no sábado às 18 horas. Temos a nossa filial na Vila Coelho Dias, com o pastor Diego, missionária Michele, pastor Jonas, pastora Carol,
fica na Rua São José, número 33, Vila Coelho Dias. Os nossos cultos lá é na terça-feira, quinta-feira às 19h30 e aos domingos às 18h30. Então, participe com a gente, seja com a gente. Que Deus fez na vida dessa família, Deus também quer fazer na tua família, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. É momento de oração, nós vamos orar em nome de Jesus. Mas antes de nós orarmos, o irmão Carlos do Vale, que está ali gravando a live, vai nos passar o nome das pessoas que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus. Muita gente aí na live, né? Francinete Rodrigues. Francinete Rodrigues. Maria Vitória. Maria Vitória. Senhor pastor. Está dizendo a paz do Senhor, pastor. Deus abençoe grandemente. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Carlos Alberto Lima. Carlos Alberto Lima. Boa noite, pastor. Está dizendo boa noite, pastor. Francisca Maria. Francisca Maria. Francinete Santos. Francinete Santos. Francineide Santos. Francineide Santos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Está dizendo boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Amém. Aldenir Macedo. Aldenir Macedo. Leilane Oliveira. A pastora Leilane Oliveira, aqui de Bacabal. Michael Guzmão. Meu filho, levita, Michael Guzmão. Aline, provavelmente minha nora, né? Lenice Frazão. A obreira Lenice Frazão, aqui de Bacabal. Maria Benedita. Maria Benedita, companheira aqui do nosso irmão Carlos do Vale. Senhor, povo de Deus. Está dizendo paz do Senhor, povo de Deus. Maria dos Santos. Maria dos Santos. Michel Guzmão. Michael Guzmão. 1000 mensagens. 1000 mensagens. Nilton Cadilho. Nilton Cadi, né? Nilton Cadilho. Cadile. Sônia Maria. Sônia Maria. Gilmar Fuentes. Gilmar Fuentes. Glória a Deus. Domingos Santos. Domingos Santos. Glória a Deus, né? Muita gente na live. Isaías Souza. Isaías Souza. Marli Silva. Marli Silva. Antônia Cruz. Antônia Cruz, que é a mãe aqui do nosso irmão Carlos do Vale. Raimundo dos Anjos. Raimundo dos Anjos. Marinalva Silva. Marinalva Silva. Lucas Alexandre. Lucas Alexandre. Vamos orar, gente. Vamos orar aqui. Vamos interceder. Depois a gente Maria fala. Benedita, glória a Deus. Maria Benedita está dizendo glória a Deus. Vamos orar, né? Amém. Senhor nosso Deus, antes da oração eu quero apresentar a vocês um caderno de ouro. Vamos interceder por essas pessoas. São 34 nomes que estão aqui. O mês de janeiro já passou, né? E o mês de janeiro, 17 pessoas já honraram o compromisso com o livro de ouro. Ainda falta muita gente honrar que ainda não honrou. Nós estamos aguardando, né? Para a gente não tirar o nome dessas pessoas do caderno de ouro. Por isso estamos orando para que Deus lembre essas pessoas, dê condições para que Ele também venha honrar o compromisso que eles fizeram com esta obra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho do nosso irmão pastor Leonardo, da nossa irmã Raimunda Lima. Meu Deus, e o que o Senhor fez na vida deles, o Senhor quer fazer na vida dessas pessoas que nos ouvem nessa noite. Senhor, entra nessa casa, entra no meio dessa família, que haja salvação no meio dessa família. Meu Deus, opera um milagre nesta hora, que o mal seja destruído, doenças, problemas, vícios, perturbações, caia por terra agora todo o mal. Meu Deus, que o Senhor opere um milagre na vida dessas pessoas. Abençoe essas 34 pessoas cujo nome está aqui no caderno de ouro. Pessoas que fizeram um compromisso contigo, Pai, de honrar a tua obra com uma oferta. Abençoe as 17 pessoas que já chegaram, meu Deus, com um compromisso, que já honraram. Visita os restantes que ainda não honraram no mês de janeiro, para que essas pessoas possam chegar com a sua oferta,
de ajudar essa obra. Meu Deus, entra com providência, que essas pessoas sejam abençoadas, rica e abundantemente. Abençoe, meu Deus, pastor Leonardo, a irmã Raimunda Lima, continue abençoando a sua casa, continue abençoando a sua família, salvando aqueles que ainda não são salvos no meio da sua família. Senhor, abençoe o irmão Carlos do Vale, está ali fazendo a filmagem dessa live, sua família, os que estão perto, os que estão longe. Meu Deus, abençoe a minha família, os que estão perto, os que estão longe. Senhor, libera a tua bênção agora sobre as nossas vidas, que cada pessoa agora seja tocado, aqueles que foram infectados, meu Deus, pelo vírus, ó Deus, que está aí destruindo vidas, a coronavírus, aqueles que estão no UTI, Senhor, meu Deus, entra com providência agora, opera um milagre na vida dessas pessoas, levante essas pessoas, restaura a saúde no corpo dessas pessoas agora, que o mal caia por terra em nome de Jesus, e que essas pessoas sejam poderosamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Tem mais gente aí? Mais irmãos na live? Raimunda Silva Moura. Raimunda Silva Moura. Glória a Deus. Tem muito comentário, né? Rubens Carvalho Moraes. Rubem Carvalho Moraes, né? Yasmin Carvalho. Yasmin Carvalho. Luiz Carlos, meu xará. A minha filha, a missionária Michele Santana. Glória a Deus. Deus seja Deus. A Assembleia de Deus, Adventista de Sarau Bacabal, Adventista Jussaral de Bacabal, Bartolomeu dos Santos, compartilhando a live, amém. Ademar Bernardo, glória a Deus. Letícia Aguiar, Deus abençoe todos, gente, que estão ligados nessa live. Em nome de Jesus, nós esperamos a sua visita em nossa igreja. Olha, você pode rever tanto esse testemunho como os outros pelo YouTube, Facebook, Instagram. É só você acionar o canal oficial Pastor Luiz Carlos. Gente, olha, quero também fazer um pedido para você em nome de Jesus, que você se inscreva no meu canal, consiga pessoas para se inscrever. Por quê, pastor? Porque nós queremos também pregar o Evangelho ao vivo pelo YouTube. Para isso a gente precisa que você se inscreva, tá certo? Faça isso ainda hoje, consiga seguidores, consiga pessoas para nos ajudar nessa obra de Deus, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Entrou mais gente aí? Paulo Mota, Inês Xavier, Lourdes Passos, Marli Silva, André Cristina de Carvalho Rodrigues. Tem muita gente entrando, gente, muita gente. Agradecemos a Deus por isso. Agradecemos os nossos internautas, agradecemos todos que estão participando dessa live, compartilhando, levando o Evangelho mais longe, né? Para que outras pessoas, além de você, também tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir esses testemunhos maravilhosos de coisas que Deus tem feito na vida de pessoas. Então, gente, olha, fica aí o convite. Amanhã tem culto na nossa sede regional, aqui no centro de Bacabal, Humberto de Campos, próximo à Praça Bom Pastor, por trás do Hospital Materno Infantil, aqui no centro da cidade de Bacabal, Maranhão. Contamos com a sua presença conosco. Deus tem algo muito grande a fazer na tua vida, no meio da tua família. A gente vai ficando por aqui, desejando a você uma ótima noite de terça-feira. Pastor Leonardo, suas palavras, suas saudações finais, por favor. Amém. Obrigado você que está na live, que assistiu um pedacinho do meu
testemunho da minha mãe, compartilhou, curtiu, comentou. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Nós estaremos amanhã na sede esperando você. Amém. Irmã Raimunda Lima, suas últimas palavras aí para o povo. Que Deus abençoe todos que estão nessa live. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, um abraço. Ali do outro lado está o irmão Carlos do Vale, aqui está o pastor Luiz Carlos. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Amanhã, 7h30, temos nossa primeira live do dia, se Deus assim nos permitir. Até lá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.